Então, eu presto os meus pranamas a Nitalila Pravista, Om Vishnupada, Astotara Sati Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Shila Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente a Nitalila Pravista, Om Vishnupada, Astotara Sati Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Gora Govinda Maharaj, Bhakti Rakshas Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigana Bharat Maharaj, e todos reunidos aqui presentes. Então, sobre o que eu devo falar? Então, hoje é um dia super excelente e auspicioso, Ekadasi Tithi. Ekadasi Tithi. Então, vocês sabem, né, que repetidas vezes devemos glorificar Ekadasi Tithi, Ekadasi Mahima. Ekadasi Tithi é a mãe de Bhakti. Krishna a causa raiz de Shuddha Bhakti é a associação com o sadhu, sadhu sangha. Dasa Manas Charita Manas Rama Charita Manas disse que sem sadhu sangha a gente não pode obter Bhakti, e quando a nossa Sukriti estiver madura, a gente vai poder obter sadhu sangha. Sadhu sangha vem de duas formas: por Sukriti ou pela misericórdia sem causa do Senhor. Mas pela misericórdia sem causa do Senhor é muito, muito raro. Bhagavat Kripa, a misericórdia do Senhor, é muito, muito raro. Bhakta Kripa é mais comum. Bhakta Kripa. Então, Kripa, a misericórdia, vem por duas formas: Bhagavat Kripa ou Bhakta Kripa. A misericórdia de Deus é do seu devoto. Muito, muito raro é conseguir a misericórdia direta do Senhor. Mas existem três tipos de Bhakta Kripa: Kanista, Madhyama e Uttama. Kanista Bhakta não tem poder para dar misericórdia. A gente falou ontem que há três tipos de Kanista Bhakta: Kanista, Kanista, Kanista Madhyama e Kanista Uttama. O sintoma do devoto kanista é o devoto. Esses devotos iniciantes só têm uma qualificação. Qual é? Eles têm uma fé frágil no Shastra e Guru Bhakta. Qual é o significado de ter uma fé frágil? Significa que se houver qualquer problema, a pessoa abandona tudo. A mente fica perturbada, isso e aquilo. Porque ele tem pouca Shastra Gyan. Ele tem pouco conhecimento das Escrituras. Por isso ele não pode conciliar. Se aparecer qualquer problema, ele não consegue conciliar as coisas. Então ele tem essa fé muito frágil.
e é chamado de Kanistadikari. Everything depends on your faith. Tudo depende da fé. His faith is called very soft. O devoto Kanistadikari, ele tem a fé muito frágil. Knowledge of the scripture, Shastra Gyan. E ele não tem. So Kanistadikari is another good qualification. What did he say? E qual é a outra boa qualidade dele? Achaneva Haraye Pujam. He worships Sri Hari, Ele adora Shri Hari, but he does not worship any demigod. mas ele não adora Puja nahi karte. nenhum semideus e semideusa. अभी तो एकांतिक नहीं हुआ. Ele é Kantiki, focado. He worships only Sri Hari. Ele adora apenas Here now saying, Krishna. he say is Archyamevo Hare Puja. He worships Lord Sri Hari. Ele adora o Senhor Srihari. Very true. Isso é verdade. Not so Annesu, and he does not worship Natyaneshu. Ele não adora outros semideuses. not so Annesu. Esse é o significado de Natyaneshu. Chaneshu significa No any other. All que ele, की पूजा नहीं करते. ele não adora mais ninguém. तो मतलब हरि की पूजा करते. इंडिया में जाओ, you go to India, Se você for à Índia, worship Krishna, Radha, Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu. eles vão adorar Radha Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu, Devi Kali. Everybody, Colocam todos no altar. even they are not honesty. Mas eles não são nem Kanistadikari. Quem faz isso não é nem Kanistadikari. Everybody is the symptom. Porque o sintoma do Kanistadikari é ele Sri Hari, adora apenas Shri Hari. but he does not worship any demigod. Ele não adora nenhum semideus e semideusa. जो अनेकों देव देव की पूजा आदि करते हैं, one worship many demigod. Aquele que adora muitos semideuses e semideusas não está nem na categoria de canista ainda. Understand this? Vocês entendem isso? So, now we coming in this way. Então, Ganishta Adhikari, unified way. So Ganishta Adhikari will not give mercy. o Kanistadikari, ele não pode te dar misericórdia. Shastra. Porque ele não tem Shastra, ele não tem conhecimento das It escrituras. is very tough. E a sua fé é muito frágil. Adhikari will give mercy or not? Not question. E o Tamadikari vai te dar misericórdia ou não? Eis a pergunta. Right? Also, Uttam Bhagavad will not give mercy. O Tambhagavatam também não vai te dar misericórdia. Por quê? Because Uttam Adhikari, he did not discriminate. Porque o Tamadikari não faz discriminação. Who is Uttam Adhikari qualification is Sarva Bhutesu Qual é a qualificação do Tamadikari? Bhava Atmana. Attan Bhavatin Bhagavad Uttam Bhagavad he looks. O Tamabhagavata, ele olha e acha que todos estão fazendo bhajana e sadhana. E ele enxerga que todos servem a sua própria estadeva de acordo com o próprio humor que ele mesmo tem. You are servicing. I have to also tell you to serve. Então, se você já está servindo, para que eu vou te instruir e te falar para servir? You can tell him to serve. Para quem não está servindo, você pode falar, ei, sirva, você entende? Mas o Tambhagavata, He did not give mercy. ele não dá misericórdia. Or all you want to mercy from Uttam Bhagavad or not? Mas todo mundo quer a misericórdia do Tambhagavata ou não? Here is saying Uttam Bhagavad. Mas aqui está dito que o Tambhagavata não vai dar How misericórdia. will get the mercy of Uttam Bhagavad? Então, como conseguir a misericórdia do Tambhagavata? About Madhyam Bhagavad. Tem o Madhyam What is the Bhagavata. qualification of Madhyam Bhagavad? Qual é a qualificação do Madhyam Bhagavata? Yesterday I told. Ontem eu falei, Ishware tadadinesu balisesu didasuja eva maitri kripa vichya ja karoti tamadhyam. What is the meaning?
Qual é o significado disso? Ishware Tad Udnesu. Isvaritado Adinesh. Prema Maitri Kripa Upeksha. Ishware Prema. Isvara Prema. Who has love and affection. Aquele que tem amor e afeição por Deus. Maitri. Here, Maitri. Prema Asava. Prema is not attached to the prema. Prema only manifested in the heart of Uttam Bhagavad. Prema But here, Jagadana Bhaktivinoda é... Isso não é prema, é Shakti. use this word Porque o prema só se manifesta no coração do Tama Bhagavata. he attained in the stage of Asava. Ishware Prema. Maitri, he makes the friendship with the Guru. Maitri, ele faz amizade com os devotos. Kripa, And he gives mercy to all the living. ele dá misericórdia a todas as entidades vivas. He Upeksha. also neglects the person, those who E are ele também negligencia aqueles que são opostos, against the devotee. opostos aos devotos. Bhaktadesha. Então, ele falou que só a partir do estágio de Ashakti que se tem prema. Então, foi usada a palavra prema aqui, mas na verdade ele ainda não tem o prema que é a Shuddha Bhakti pura. Here this he coming, he gives mercy. Here is the prema maitri kripa. Então, Who will give mercy? quem vai dar misericórdia? Mandamadi. Prema Maitri Kripa, porque ele dá misericórdia. But so we want the mercy from whom? Mas a gente quer misericórdia de quem? So Uttamadi Do Tama. give mercy. Mas o Tama não vai te dar misericórdia. Uttamadikari, when his mood comes down, Quando o humor do Tamadikari se rebaixa até o estágio de Madhyamadikari, aí sim. Vocês entendem? Gora Premanande. this is the process. Esse é o processo. Madhurya Kadambini Grantha, No Madhurya Kadambini Grantha, Vishwanath Chakravarti Thakura, if Uttamadikari, he always absorbs. o Tamadikari está sempre absorto. Here is Ashtakana Lila. Astakaliya Lila. But when his mood, Uttamadikari mood comes down, in the Mas quando o humor do Tamadikari se rebaixa ao estado de Madhyamadikari, to give, aí sim. Por quê? Porque a qualidade do Madhyamadikari é dar misericórdia. understand or not? Vocês estão entendendo ou não estão? What mood? Qual humor? क्या बोला बताओ? क्या समझे? He comes down. His mood comes. Ele não cai de sua posição, é o humor dele que assume uma posição mais baixa. É só o humor dele, do Tamadikari. Ele não se rebaixa, é o humor dele que se diminui. Give mercy to us. Então, quem vai nos dar misericórdia? Uttam Bhagavad will give, but his O Tam Bhagavatam vai dar. Mas, is a mood of Madhurya. quando ele estiver no humor de Madhyamadikari, If the Uttamadikari absorbed with the Rastakana Lila, se o Tamadikari estiver absorto na Astakaliya Lila, ele não vai poder dar misericórdia. Ele vai ficar vendo, tá todo mundo servindo o Senhor. E ele vai ter esse sintoma. Madham is giving mercy, but this highest heart, topmost mercy will give who? O, Uttam. o Madhyama também dá misericórdia, mas a misericórdia mais elevada quem dá? É o Tamadikari, vocês entendem? Madham Bhagavad Então o Madhyama Bhagavata, realization, a sua autorrealização complete. ainda não é completamente madura. Bhagavad, everything is given. Mas o Tam Bhagavata já está com tudo It is simple. completa. Isso é simples. Mercy, what kinds of mercy will give? Que tipo de misericórdia eles vão dar? Madhyamadikari, he gives the instruction. O Madhyamadikari vai te dar instruções. Ei, faça isso, faça aquilo. Madhyamadikari is Madhyamadikari is saying, his Shraddha.
Madhyamadikara é sua Shraddha. And that Shraddha also is sometimes also, and his Shastra, he has faith. Ele But tem sometimes fé. he cannot give the perfect explanation. Ele tem fé, mas às vezes ele não pode dar a explicação perfeita, o Madhyamadikari. Uttam Bhagavad, Mas o Uttam Bhagavatam Chaitanya Charitamrita. é dito no Chaitanya Dृढ़ Charitamrita. श्रद्धा शास्त्रयुक्त श्रेणीपूर्ण दृढ़ श्रद्धावान मध्यम एक उत्तम भागवत से you understand? Uttam Bhagavad, his Shraddha is A Shraddha, a fé do Uttam Bhagavatam é perfeita, an unflinching faith. é inquebrantável. He knows E, simultaneamente, ele sabe o Shastra. Então, ele pode dar evidência de tudo que ele falar. शास्त्रयुक्ति सुनिपुर और दृढ़ श्रद्धा और मध्यम अधिकारी Mas Madhyamadikari, है शास्त्रयुक्ति नहीं है दृढ़ श्रद्धा but दृढ़ श्रद्धा है faith. a fé, Bhakti depend on his word. porque Bhakti depende de quê? De Shraddha, de fé. De que tipo de fé você tem? Komal Shraddha or Dृढ़ Shraddha and Shraddha, Dृढ़ Shraddha and also Shastra. Ele está falando de vários tipos de fé, de Shraddha, de algumas categorias. Vocês entenderam? He is saying Shastra Yukti nahi jane. What is the meaning? Qual é o significado de Shastra Yukti Mahijana? But he has firm faith. Ele tem fé firme. What is the meaning? Qual é o significado? Shastra Yukti nahi jane. Shastra Yukti Mahijani. If I read the Bengali, Ei, leia o Chaitanya Charitamrita em Bengali. A palavra em Bengali. what is the meaning? Qual é o significado? Uttam Bhagavad. शास्त्रयुक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान मध्यम भागवत से तारे संते उत्तम भागवत तारे Eu não consegui ouvir o que ele falou, eu só ouvi a última frase, que o Tamadikari é o devoto mais elevado que pode liberar o mundo inteiro. Então, Gorakishora Babaji Maharaj era um Uttam Mahabhagavata. Mas ele não citava nenhum sloka. Mas quando Gorakishora Das Babaji Maharaj ia para a Assembleia dos Pânditas, se qualquer Pândita cometesse algum erro sobre o Shastra Siddhanta, Gorakishora Das Maharaj dizia: "Ei, você disse errado." E ele corrigia os Pânditas. Então não é necessário citar todos os slokas. Veja Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyana. Nem sempre ele citava todos os slokas. Gurudeva disse, às vezes ele só citava metade do sloka e recitava e continuava a explicação. Vocês entendem? E também meu Gurudeva Vamana Goswami Maharaj. Ele tinha um conhecimento muito vasto de slokas.
Ele era chamado do dicionário da Gaudiya Mata. Goriya Dicionário. Dicionário Goriya. Então, Param Guru Maharaj dizia para ele: você fale. E aí ele falava isso para Narayana Goswami Maharaj, para Vamana Goswami Maharaj, e eles davam exemplos com muitos loucas, especialmente Vamana Goswami Maharaj. Ele sempre que citava os slokas. Por essa razão, você pode ver que Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. E a maioria desses slokas foram citados que é por Srila Vamana Goswami Maharaj para estabelecer que Chaitanya Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. Há um livro, uma evidência, dizendo que Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. Há um livro pequeno sobre isso. Há também em Bengali, Hindi e inglês esse livro. Supremo Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. Quando Param Guru Maharaj foi pregar em Assam, ele estava pregando e havia uma pessoa muito famosa, Arhankan Deva. E eles diziam: Arhankan Deva é Bhagavan, uma pessoa daquela época. E aí, Param Guru Maharaj disse: como é que Arhankan Deva vai ser Bhagavan? Isso não está mencionado nos Shastras, que Arhankan Deva ia ser Bhagavan nessa Kali Yuga. E aí eles começaram a discutir com o Param Guru Maharaj. Você está dizendo que Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan, mas onde que está? Eles perguntaram a Param Guru Maharaj: onde que está escrito isso nas escrituras? Eles perguntaram. Porque Param Guru Maharaj disse: essa pessoa não é a suprema personalidade de Deus. Nessa Kali Yuga é Chaitanya Mahaprabhu. Então Param Guru Maharaj citou alguns slokas para evidenciar. Onde que está escrito que Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan? E aí eles pediram mais uma evidência. E aí ele citou também o Mahabharata em diferentes slokas. Leiam esse livro. E se alguém perguntar como provar que Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan, e aí você vai poder usar esse livro. Então, naquela época, Trivikram Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj, eles eram chamados a falar: diga, você fale, você fale. E todas essas evidências foram coletadas em um livro. Muitos slokas foram citados. E também Mahabharata. Muitos slokas são citados. Então,
माने न माने तुम्हें क्या आता है? शास्त्र प्रमाण देने वाले हैं? मूर्ख लोग नहीं माने तो क्या करें? मूर्ख लोग की समझ में नहीं आते क्या करें? मूर्ख ना लुगड़ों में जाता है। You understand? Vocês You entenderam? understand? Não entenderam, I'm né? saying, Ele está perguntando. they accept or not? Because they are Eles, foolish person. eles aceitaram ou não Person accept or not this as evidências? Ah, is evident from the Shastra. eles eram tolos. You are Pandit, they accept. Os tolos não vão aceitar as evidências dos Shastras, mas os panditas vão aceitar. Everybody not accept. Whatever. Nem todo mundo aceita, então o que fazer? Truth. Sempre fale a verdade. Qual é a verdade absoluta? They did absolutely. Só estão parando de marrir, essa é a verdade absoluta. तो माने ना होने से क्या आता है? You understand? Vocês entendem? कोई समझा नहीं समझा तो उसे क्या आता है? तब तो बोलना पड़ेगा ना. Always speak the truth. Sempre fale a verdade Evidence. e dê a evidência. Srimad Bhagavad gives evidence. O Srimad Bhagavatam dá evidência. एवं सदा प्रभुण अविष्टो तीर्थास्पद इव विरिंचि नतु सर्वं यत्तार्त्यं प्रणतपालं भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषविक्रमणार read not this sloka. Read this sloka. Leiam esse sloka do Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan. How come they something this? Because they are Onde está a evidência? they are actually very evident. Eles perguntaram onde está a evidência. So evidence होनी चाहिए. Have to give that. That's the praman. Então, a evidência é o Shastra Pramana. So Uttam Bhagavad Sempre apresente isso. Então, o Tam Bhagavatam, Dhrida Vishwas. ele tem dita Visvasva. Because bhakti only depends on thing that is Shraddha. Porque Bhakti só depende de uma coisa, que é fé. Who is qualified to practice devotional service? Quem é qualificado para fazer serviço devocional ao Senhor? Quem é? One who has faith. Aquele que tem fé. Shraddhavan Janam Bhakti Adhikar. You understand? Vocês entendem? O que é Bhakti? Bhakti means bhajate sebbhate di bhakti. Bhakti significa Seva Vritti. Seva Vritti, And that habitual mood should be related with tendência de servir. mamata. E isso deve ser relacionado ao Mamatá. What did he say? O que eu disse? Mamata Yukta Seva. Mamatá e Yukta Seva. And then Samandagyan. E também Sambandha Gyana, Relations. conhecimento do relacionamento. Samandagyan and mamata. Sambandha Gyana e Mamatá. If you have no knowledge of relationships, Se você não tiver conhecimento do relacionamento, o serviço não será perfeito. you serve to Lord. Você serve ao Senhor. How will you serve to Lord? Como servir ao Senhor? Samandagyan. Com Sambandha Gyana. Who is he? Quem é ele? What is the relationship with you? E qual é o relacionamento dele com você? Dasa Sakha Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Seva. Santaras, they have no. Em Shantaras, não há tendência de servir. Santaras, devotees, only Os devotos de Shantaras só têm uma qualificação. Qual é ela? steadiness. Firmeza. Brahma. Parmatma. Ele é Parambrahma, Paramatma, Atmaram, Aptakam. Satisfied and fulfill all his desires. Sempre satisfeito e satisfaz os seus próprios desejos. Serve to him. Então não há necessidade de servi-lo, ele é autossatisfeito. And Ele é he Bhagavan. resides everywhere. Ele reside em todos os lugares. This is true. Isso é verdade. Dasaras devotees, E os devotos de Rasa Rasa têm duas qualidades. Quais são? Nishta and Seva Vritti. Nista e Seva Vritti. Tendency to Mas essa Seva Vritti, essa tendência de servir, depend on two things. Samandha depende de duas coisas. Mamata. Sambandha Gyana e Mamata. Possessividade. Hanuman is the Hanuman é o exemplo perfeito Dasaras. de Dasarasa, dos devotos de Dasarasa. Hanuman
Hanuman is the Ramchandra, he is my master. Hanuman considerava, Prabhu, ele é meu mestre, Ramachandra é meu mestre e eu sou o servo. Sevak Abhiman. Sevaka Abhiman ele tinha. Here the, I am the servant of Ram. Ele tinha a concepção, eu sou o servo de Rama. Ramachandra é o meu mestre. But how is service? Mas como servi-lo? With Mamata. Como matar? Hanuman is Savichala. So Ele for tinha this essa regard, tendência de servir Hanuman. Hanuman is Então, por essa razão, perfect example Hanuman é o exemplo perfeito da Sarasa Bhava. 24 hours 24 horas, to serve and ele estava absorto em servir o Senhor. to say in this. But here Ramchandra Seva, that is called Seva is mixed with Oishwarjam. Mas ele era o servo de Ramachandra e por isso o servo dele era misturado com o humor de Aishwarya. Vocês entendem? Significant? É um humor de opulência. Eu sou insignificante diante dele. Right. O humor de Aishwarya. Kuch. O que você escreveu? Santaras devotees, what qualification? Qual é a qualificação dos devotos de Shantarasa? Liga ini kuch. Are ligo nistha. Nista. Nistha means steady. Nista significa firmeza. Remember, Santaras devotees, Sempre se lembre. qualification. Qual é a qualificação dos devotos de Shantarasa? É apenas uma. E qual é ela? What is that? English बोल रहे हैं. É What is firmeza. that? What is that meaning of that? What do you think? What is it? Qual é o significado disso? Is Atmaram Aptakam. Ele é Atmaram Aptakam, autossatisfeito e que tem todos os seus desejos já automaticamente satisfeitos. Então, o que eu posso fazer por ele? You understand? Não há necessidade. Quem é autossatisfeito? Quem reside em qualquer lugar? What do you need to serve? Qual vai ser a necessidade de servir essa pessoa? A essa pessoa. Prahlada Maharaj serviu a Nishinradeva ou não? Prahlad Maharaj did not offer one glass of water. Quando o Nishinradeva apareceu, Prahlada Maharaj não ofereceu-lhe nem um copo d'água. Ah, por muitas horas ele lutou contra meu pai, talvez ele tenha ficado cansado. Ele deu água, não. Alguns devotos dizem que ele ofereceu uma guirlanda, porque eles ficam vendo na internet. He did not give. Mas, quando Nishinradeva apareceu, Prahlada Maharaj Prahlad, I am coming. não avisou a Prahlada, eu estou vindo. Então, quem teria feito aquela guirlanda? Question is coming. A pergunta está aí. And 2 घंटे करते करते जो मार ले सब धर्म में सब ये करेगा ये another explanation दे रहे भाई nice बना दिया Ele deu outra explicação. Ok, muito bom. O devoto falou alguma coisa que Gurudeva riu. I'm coming. When you heard I'm coming, then Quando você ouve a mensagem, alguém está vindo, então você prepara uma guirlanda. what is called? Coming unexpected. Mas se uma pessoa vem inesperadamente, You go to the market or where you get the flowers. como é que você vai pro mercado conseguir flores e fazer a guirlanda? You can say also everything possible, impossible. Você pode falar, tudo o que é possível é impossível, impossível é possível. Isso é outro argumento. But when the what is called? Na reality, vastavata kya hai? Mas, na verdade, You understand? So Prahlad vocês Maharaj, entendem? actually he is called the devotee of Santas. Então, Sanatana Sanatana. esses são os devotos de Shantarasa. Sanaka, Sanandana, Sanatana. Santara. São devotos de Shantarasa. Is mentioned in Shastra. Isso é mencionado nos Shastras. São os devotos de The Shantarasa. devotee of Santara. Aqueles que são devotos de Shantarasa, Neutral. que é o humor de neutralidade, Those are devotee of Santara, they have no eles não têm seva. But his Sevavriti. steadiness is Mas, studied. mas eles têm firmeza em sua Istadeva. Ele é Bhagavan. His
is called omniscient, Ele é omnipotent, onisciente, onipotente, onipresente. or the kind नहीं है यार, omnipresent. Ele é onipresente. Especially the Atmaram and E especialmente Atmaram e Aptakam. is self-satisfied and fulfill all his desires. Ele é autossatisfeito e satisfaz seus próprios desejos. Então não há necessidade de servi-lo. Most of the Vaikuntha, those devotees are called Em Vaikunta, Antaras Pradhan. a maior parte dos devotos é chamado de Shantaras Pradhan. Shantarasa é proeminente e de maneira secundária existe Dasarasa lá. Second, De maneira secundária. at Ajodha, Mas em Ayodhya, Dasaras prominent. Dasarasa é proeminente Secondary. e Shantarasa é secundário. In Ayodhya, Em Ayodhya, Hanumanji is there. Hanumanji está lá. Is called the perfect example of Dasara. Hanumanji é o exemplo perfeito de Dasarasa. But Hanuman, he knows. Mas Ramchandra is Bhagavan. Hanuman sabe que Ramachandra é Bhagavan. He is very merciful. He accepts my. E ele pensa, ele é muito misericordioso, ele aceita meu serviço. Anything. Mas ele não precisa de nada. He is merciful Mas and accepts my. ele é muito misericordioso e aceita meu serviço. So Ramchandra, what is called? Hanumanji, perfect example of das. So Dasara's devotee is Então, no qualification. Hanuman é o exemplo perfeito de Rasa. Então, Dasarasa tem duas qualidades. Nista, This Sevavritti firmeza e Sevavriti, tendência de servir. of relations, Mas essa Sevavriti, ela vem do conhecimento do relacionamento. Mamata. E também Mamata. Vocês entendem Mamata? É sentimento de possessividade. Without Mamata, that is not perfect service. Sem Mamata não há um serviço perfeito. You are going to office your duty. Office duty. Por exemplo, você tem um dever, você vai para o seu trabalho. Significa o quê? I will do this time you do work, I will get money. Ah, você sabe, se eu fizer essa tarefa, eu vou conseguir dinheiro. Subject is what? How much I will get the O ponto principal é como conseguir o salário. another company will give more money. Se outras companhias estiverem pagando mais, o que você vai fazer? Você vai abandonar a sua empresa e vai para outra empresa. Se outra empresa te oferecer mais dinheiro, o ponto principal é como conseguir o dinheiro. A execução do trabalho em si não é o principal. Not only the exceptional case. Generally what we do? Isso aí é uma exceção. O devoto falou alguma coisa, ele disse, é uma exceção. Geralmente, o que acontece? Bound to you. Você está ganhando... Alguém te oferece 10 mil pounds para você de salário. You try to understand. Tente compreender. If one company is giving 10,000 pounds, Se uma companhia está pagando 10 mil another company is 50,000 pounds e outra companhia, outra empresa te oferece 15 mil pounds, ainda te dá um monte de facilidades, de auxílios. Se você for uma pessoa inteligente, Less intelligent, o que você vai fazer? Se você é menos inteligente, preguiçoso, aí é outra história. if you want to money, Mas se você quer dinheiro you have job. e vai trabalhar, Go. então, So what you do? o que você faz? Array, you are working job means you have get money. É lógico que você vai oferecer, vai escolher aquele que te dá mais dinheiro, não é? But charity, that's another thing. That is not the job, that is a charity. Tá falando de caridade. Ah, isso é outra coisa. Eu não tô falando de caridade, tô falando de emprego. You are your job. What? One company is giving 10,000 Você tem o seu trabalho. pounds. Uma companhia te oferece 10 mil pounds. Giving Outra te oferece 10,000? No. 15 mil. 50,000? Ou mais, 20 mil pounds por mês. What will do? O que você vai fazer? The change. Now you Você vai mudar, não vai?
Simple, right? É simples. Eh? Right or wrong? Isso é verdade ou não é? Because your target how to get the money. Porque o seu objetivo é como conseguir o dinheiro. This is the thing. But in transcendental now is coming in this way. Mas no mundo transcendental acontece assim. Mamata. O serviço é feito com mamata, apego. Se você vai receber salário ou não é outra coisa. Isso é outra coisa. Mamata service, Mamata é o apego ao serviço. duty and seva not actual same thing. Sentimento de dever e seva não é a mesma coisa. Duty means okay, I will go this. Dever, compromisso significa, tá bom, eu tenho essa tarefa para fazer, eu vou fazer. Then there's a company also give me this job. A companhia me dá umas tarefas, umas obrigações. You will do this thing, not more. Você faz aquilo e acabou, não faz mais. If you get more, maybe company will give more money or not. Se eu fizer mais, será que a companhia vai me pagar ou não? Bonus. Vai me dar uma bonificação? Mas essa bonificação às vezes vai ser pequena. Então, Try to understand this. tente entender isso. But in transcendental world, Mas no mundo transcendental, the Chit Jagat, a Prakta Kriti Jagat, depend on service, depend on two things. o serviço depende de duas coisas, Seva Vriti. Uma delas é Mamata, Mamata e Sambandha Gyan. you try to understand. Tente entender. Argument this, Senão vocês vão ficar discutindo isso e aquilo. this. Que conversa inútil. Seva should be depend on Mamata and Seva depende de Mamata e Sambandha Gyan, que é apego e conhecimento do relacionamento. Mamata and Sambandha Gyan. Is there, but his mood is Em, popular. em Hanuman, Mamata e Sambandha Gyan estão lá, mas estão no humor de opulência. Aishwarya means this love mixed with Esse amor está misturado com Aishwarya, que é a opulência. Aishwarya. What do you say? Ramchandra is Bhagavan. E o que é Aishwarya? É a concepção. Ramachandra é Bhagavan, é Deus. In Braj, E em Braja, they are servicing. They also servicing. eles também estão servindo. Vatsala was coming in this way. Vatsalya Rasa, Sakka Bhav. The Sakka Bhav is coming. é, Three qualifications there. quando tem Sakyabhava, Dasas, que é o humor de... Devavritti, Ele tem essas três qualidades. Krishna is Nista, Seva Vriti, que é a tendência de servir, e também o humor de amizade. अरे मोहम्मद सेवा तो निर्भर करता है किसके ऊपर मोहम्मद के ऊपर उसका फिर दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं है संबंध ज्ञान हो गया और ममता उसका बोलने की जरूरत क्या है उस संबंध निष्ठा शांता से निष्ठा निष्ठा मीन्स Então, Shanta Nista, Nista é firmeza. सेवा वृत्ति Dasya और tem सकस também Seva Vriti, e no humor de Sakya tem também o humor de amizade. नीड फास्ट इज व्हाट Então, quando você vai servir alguém, você precisa primeiro de Sambandha Gyan. संतस नो Em Shantarasa, que é neutralidade, não tem Sambandha Gyan. संत डिवोटीज नो Os devotos de Shanta não têm ओनली निष्ठा tendência de servir apenas Nista. Eles têm apenas Nista. दासस Não, perdão, não é que eles não têm o Sambandha Gyan. Eles não têm tendência de servir. E Dasya tem essa firmeza e a tendência de servir. E Sakya tem três coisas, que é a firmeza, a tendência de servir e o humor de amizade. but two kinds of also subcommunicable. Oishwarya mystery and Mas tem dois tipos desse humor de Sakya, que é Aishwarya e Madhurya. Arjuna tem amizade com Krishna. Pandavas, Os Pandavas they have also friendship mood with Krishna. também têm humor de amizade com Krishna, But mas Oishwarya, misturado com Aishwarya, opulência. Subal, Siddham, Já Subal e Siddham, em Braja, they have friendship with Krishna. eles têm amizade com But that Krishna, friendship with Krishna, mas essa amizade com Krishna é misturada com Madhurya. that is called Lokik Sadhvanduvat. Lokik Shadubandhu Priti. Is our family. Eles consideram Krishna como um membro da família. Isso acontece assim.
When Krishna manifests his universal form, Quando Krishna manifesta a sua forma universal, then Arjuna, he jumped from the chariot. então Arjuna se jogou da carruagem Offense. e falou: "Oh, eu cometi ofensa a você. Before I was thinking you were my friend. Antes eu estava pensando que você era meu amigo. I called you, you are my friend. Eu chamei você de amigo, mas você não é meu amigo. You are supreme personality. Because when Krishna Você é manifests, suprema personalidade de Deus. Porque quando Krishna manifestou a forma universal, Prasabam Jadukta. You are not my friend. You are. você não é então meu amigo, você é Bhagavan. Então ele ficou de mãos postas e fez orações, estava estúteis. So this type of friendship of Então, Arjuna esse is called tipo de amizade de Arjuna Vaishvarya Mishri. é chamado de Acharya Mishra Saka. Friendship with Krishna, but mixed with O que significa isso? É amizade com Krishna, mas misturado com opulência. E Shubha Ishridama é Shuddha Sakya, que é a amizade pura, sem opulência. O mesmo Krishna manifestou a sua forma gigante, a sua forma gigantesca, na frente de Subhashridama. E eles perguntaram: como é que você vai... Subhashridama tinham perguntado: ei Krishna, como é que você vai derrotar Chandra e Mustik? Como é que você vai lutar com Kansa? Kansa tem um corpo gigantesco. Na frente dele você é como um ratinho. E o corpo deles é como um de um leão. O leão não pode lutar com um rato. Você é como um ratinho e ele como um leão. Então eles estavam assim, zombando de Krishna. Krishna está falando: eu vou fazer, vou acontecer, vou matar. Mas Subal e Siddham falaram: como será possível? O corpo de Chandra e Mustik é muito gigantesco. Então, como lutar com eles? Quando você for lutar com alguém, precisa de quê? De um corpo compatível. Uma pessoa muito gorda não pode lutar com uma pessoa muito magrelinha, muito raquítica. Vai precisar de uma pessoa compatível. Imagina, às vezes a pessoa é muito gorda, mas por dentro também não tem força nenhuma. Isso é verdade ou não é? Eu não estou falando de você não, hein? Mas às vezes isso é verdade. Às vezes tem um gordão que não tem força nenhuma. E tem gente que é muito magrinho, mas é como um leão. O leão parece ser magrinho, mas ele é capaz de lutar contra um elefante. Então nem sempre este exemplo de magrinho e gordo dá certo. Então, voltando, os Shubha e Siddham estavam lutando, estavam brincando com Krishna. Como é que você vai lutar com Chandra e Mustik, que tem um corpo gigantesco? Aí Krishna falou: vocês não sabem que eu também tenho um corpo gigantesco? E eles falaram: como é possível? Mas Krishna é Bhagavan. E ele ficou se inflando e manifestou um corpo enorme. Ele mostrou o seu corpo gigantesco na frente de Shubha e Siddham, que é a forma de Dirga Vishnu. Dirga Vishnu. E eles não ficaram de mãos postas, não. Se você for no templo de Dirga Vishnu de 4 mãos, o nome é Dirga Vishnu. E Shubha e Siddham não ficaram pensando Krishna é Bhagavan. Eles ficaram batendo nas costas de Krishna, falando: agora sim.
देखिले ऐश्वर्य नामाने ऐश्वर्य. If they saw the opulence, but they don't Eles believe veem Krishna. a opulência, mas ainda assim não acreditam que Krishna é Bhagavan. Essa é a diferença entre Arjuna e Shubal e Shidam. Arjuna is the devotee, devotee of Dwarka. Arjuna é devoto de Dwaraka, Hastinapura. E Shubal e Shidam são devotos de Braja. Those are devotees of Braj. Aqueles que são devotos de Braja, Madhurya Bhavi. eles estão em Madhurya They Bhava. don't believe Krishna is Bhagavan. Eles não acreditam que They Krishna é saw all the Bhagavan. opulence of Krishna. Eles veem toda a They opulência de don't believe Krishna, Krishna is Bhagavan. mas eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. E por quê? They think Krishna, he knows some mystic powers. Eles pensam, Krishna só tem alguns poderes místicos. Maybe. You understand? Vocês entendem? But Mas, in Dwarkapuri, em Dwarakapuri, those are devotees of Dwarka. aqueles que são devotos de Dwaraka Vaikunta, eles pensam que Krishna é Bhagavan. Those are devotees of Braj. Mas os devotos de Braj, Have no Bhagavad Buddhi towards Krishna. eles não têm essa concepção em relação a Krishna. Bhagavad Buddhi. Isso é opulência, Ashwarya. Lá, Krishna ele fez manifestações de Ashwarya em Vraja. Ele levantou o Giriraj Govardhan com um dedinho mindinho por 7 noites e 7 dias. Mas ainda assim, os Brajavasis não acreditaram que Krishna é Bhagavan. E por quê? Se você vir alguém manifestando a opulência e tudo mais, se uma pessoa tirar uma Shalagram Shila da sua própria boca e sair um monte, você vai pensar, agora os yogis ficam fazendo isso, e aí todo mundo pensa, ele é Bhagavan. Uma pessoa caminha sobre as águas e todo mundo pensa, ele é Bhagavan. As pessoas comuns vão ver qualquer tipo de opulência e vão pensar, essa pessoa é Bhagavan. Então, por que eu estou dizendo isso? Os Vrajavasis não acreditam que Krishna é Bhagavan. Porque os Vrajavasis têm uma impressão no coração. Especialmente no momento da cerimônia de nome, Nama Sanskar, Gargacharya disse a Nanda Maharaja, Ei Nanda Maharaja, Narayana Samaguni, todas as qualificações de Narayana estão no coração de seu filho Krishna. Na verdade, quem é o Narayana original? É Krishna. Mas os Vrajavasis não acreditam que Krishna é Narayana Bhagavan. Eles acham que às vezes Narayana se manifesta no coração de Krishna e Krishna faz essas atividades. Quem levantou o Giriraj Govardhan? O que os Vrajavasis pensam? Narayana, o meu filho Krishna, para ele levantar Giriraj Govardhan seria impossível. Nanda Baba e Yashoda pensam assim. Se algum semideus ou semideusa ou fantasma possuem o seu corpo, você é capaz de fazer qualquer coisa. Você pode fazer muitas coisas. Certa vez, uma moça muito magrinha estava ali enquanto eu fazia um sacrifício de fogo. E ela era muito magrinha, mas ela ficou fazendo muitas coisas. E 10 mulheres não foram capazes de segurá-la. E ela se mexia de um lado para o outro. Em Mathura, eu estava num lugar fazendo um sacrifício de fogo. E um fantasma entrou dentro do corpo daquela mocinha que era muito magrinha. E ela se mexia assim de um lado para o outro.
Vocês entendem? 10 ladies also 10 moças can hold up. tentaram segurá-la. Não puderam. Then I took some water, E aí eu peguei um pouco Nishina mantra. de água, cantei o Nishinha Mantra Then I am going again, will come. e joguei nele. E disse, vai embora e não volte mais. E ele saiu correndo. What happened? E após 5 minutos, ela recobrou a consciência e perguntou o que aconteceu. Ela não sabia de nada. Who was with us? You were there? Você estava lá? Saw this directly. Você viu isso diretamente, não foi? Então, And that lady she told, when the ghost, e a moça disse que enquanto the ghost is saying, oh, I am the o fantasma possuiu o corpo da moça, ele que dizia, and they was explaining the eu faço isso, isso, aquilo. okay, I'm now again will not come. E ele disse, tá bom, não vou voltar mais não. E libertou ela. Using a mantra. Ele foi libertado, porque eu cantei o Nishinha Mantra. So I am using this example in the same way. Então, esse exemplo foi Because dado they don't believe Krishna is para mostrar como que os Vrajavais não acreditam que Krishna é Bhagavan. Narayana. Eles acreditam, só tem um Bhagavan em Vraja que é Narayana. And that the Narayana who is E esse staying in Narayana the house in the form of Salagram. fica nas nossas casas na forma da Shalagram Shila. Nanda Maharaja adora Narayana Shalagram. Mas quem é o Narayana original? É seu filho Krishna. He also Mãe Yashoda também served Krishna. serve a Krishna. And taking all the name of Narayana in the body of Krishna. E escreve todos os nomes de Narayana no nome de Krishna. Ei, que meu filho seja protegido por Narayana. 12 tilak marks in our body. Ela coloca as 12 marcas de Tilaka no corpo de Krishna. Protect Ei, Keshava Bhagavan, my son's body. proteja His name in this. o corpo de meu filho. E ela escreve os nomes. Mas quem é Keshava? É o próprio Krishna. Mas mãe Yashoda não acredita que o filho dela é Keshava. We are putting the tilak marks. A gente bota a marca de Tilaka, Narayana. Narayana protect this. Que Narayana me proteja dessa forma. Mãe Yashoda Narayana name, put tilak. My son. falava o nome de Narayana, colocava Tilaka, que meu filho seja protegido por Narayana. Mas quem é Narayana? É Krishna. Mas mãe Yashoda não acredita que o filho dela é Narayana. Esse tipo de atividade é Lokisadbandhu Priti. So now coming this Santos one qualification, that's Nistha, that's two qualifications. Então, Shanta tem uma qualificação, Dasya tem 2 qualificações, que é Nista e Sevavriti. Sakya tem 3 qualificações, que é Nista, tendência de servir, e Sakyabhava, que é amizade. This Sakyabhava also two types. One is E essa Sakyabhava é de 2 tipos, Vaishajyukta Sakya and it is called Acharya Yuta Sakta Madhurya Sakya. e Madhurya Yuta Sakta. Dasya também tem 2 tipos de Dasya. Acharya Yukta Dasya e Madhurya Yukta Dasya. E depois vem Vatsalya Bhava, que tem 4 qualificações. As qualificações de Shanta, que é Nista, Dasya, humor de serviço, Sakya, amizade, e também o humor de mãe e pai. E ele também se manifesta de 2 formas, de Aishwarya e opulência. Deva que tem Vatsalya Bhava por Krishna, mas esse humor de mãe é misturado com opulência, Aishwarya. Deva que Vasudeva sabem, Krishna é meu filho, mas ele é Bhagavan. E mãe Yashoda pensa, Krishna é meu filho, se ele é Bhagavan ou não, eu não acredito nisso. Vocês entendem? 2 vezes Krishna manifestou
a sua forma universal na sua boca. And Quando Krishna era muito bebezinho, ele tinha 2 meses. early in the morning, Mother Yashoda Cedinho pela manhã, mãe Yashoda pegou o seu bebê, feeding her baby. estava amamentando ele. Baby, and just yours, you are. Yawning or mom? Yawning. E aí ele, Baby, you are doing this. às vezes o bebezinho faz assim com a boca, né? Ele abre assim a boca. Many, universe, E aí mãe Yashoda viu baby Krishna. Small mouth. milhões de universos na boquinha de Krishna. Uma pequena boca com milhares de universos dentro. But Mother Yashoda, she did not believe. Mas mãe Yashoda não acreditou que Krishna era Bhagavan. Some both paid beside. Some ghost worship. Ela pensou, talvez alguma bruxa, algum fantasma tenha possuído o corpo do meu filhinho. Then she called the Brahmanas Então ela mandou chamar os brahmanas and taking the cow dung and urine e colocou urina de vaca purified to Krishna. e esterco para tentar purificar Krishna Okay. e expulsar os obsessores. They are very clever. And nothing happened, they know. Okay. Om Swasti no. Mas os brahmanas eram muito espertos, eles sabiam que nada tinha acontecido, mas tudo bem, eles cantaram os mantras. Om Shasti, Om They Shasti. give dakshin. E falando, tá bom, agora me dê a doação. Good or not? É bom ou não é? Okay. Brahman good or not? Os brahmanas são bons ou não? São espertos ou não são? Eles pegaram o dinheiro. And another, when Krishna is playing, E também, quando Krishna bank of estava the Jamuna. brincando nas margens do Jamuna, It's called Brahmanda Ghat. há o local chamado Brahmanda Ghat. Then Krishna estava brincando ali Subal Siddham e Shubal e Siddham is there. estavam lá. And they also Krishna, he was taking the mud. E Krishna estava comendo terra. Taking mud, don't eat. E eles falaram, ei, não faça isso. Why you are eating mud? E Baladeva falou, por que você está comendo terra? Krishna is saying. Then they also complain to E eles foram reclamar com Mãe Yashoda. that your son ate mud. Ei, o seu filho comeu terra e vai ficar doente. Then Mother Yashoda E Mãe just Yashoda ties to Krishna and hold his segurou nas orelhinhas de Krishna hand. com uma mão e com a outra com uma varinha, castigando-o. E disse, ei, você comeu terra. Não, 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 não. Ah, se você não comeu, então por que Baladeva Prabhu está dizendo? Oh, they just also. Os outros sakas estão dizendo, ah, não, não, eles estão mentindo. Ei, abre sua boca. If you eat mud, then some Se você comer terra, what do you call, sign inside or not. vai ter algum vestígio, não vai? Dentro da sua boca. Then Krishna, then Mother Yashoda went chastised, Então, enquanto a Mãe Yashoda castigava Krishna, opening him. Krishna abriu sua boquinha. Mother Yashoda saw. E Mãe Yashoda viu inúmeros universos In the mouth of na boca de Krishna. E ela viu a si mesma na boca de Krishna. as like what in the mirror. Mother Yashoda also is. Assim como um espelho, ela viu a si mesma segurando ali a varinha e a orelha de Krishna dentro da boca dele. What is this? Maybe some E ela pensou, oh meu Deus, o que aconteceu? Talvez algum fantasma. He called the Brahmanas. E aí ela chamou os fantasmas, chamou os brahmanas. E aí novamente os brahmanas foram lá e cantaram mantras. Mantra. There are no bhuta pisacha. Cantaram o mantra Saying, oh, para expulsar fantasma. some bhutas are coming in my house. Às vezes algumas pessoas pensam, ah, Demigod is coming. tem fantasmas na minha casa. Coming to your house. Como é que você sabe? You are saying bhuta. Às vezes os semideuses foram à tua casa, às vezes Radha e Krishna foram até a tua casa. Como é que você sabe que You know they are the bhuta. são fantasmas? Tell the other end. They are going to the Gunin, how is called? Exorcist. Those are charming the bhuta ghost charm. Aqueles que são exorcistas. Until there is no bhuta in your house. Eles dizem, ei, na verdade não tem fantasma na sua casa. Some devotees coming. Talvez algum devoto tenha vindo Give me some prasad. e tenha vindo aqui pedir praçada. Vaishnava. Você é um Vaishnava. Really, sometimes also
Isso é verdade. Às vezes, os semideuses e semideusas vêm Ask you. para pedir para você, ei, me dê alguma praçada. You cannot believe also. But you are Você thinking pode não acreditar. like ghost. E aí você pensa que é fantasma. Indra, às vezes os semideuses e semideuses vêm até a casa. Se você for um devoto puro do Senhor, Shuddha Bhakta, Who is coming your house? quem que vai vir até a sua casa? Fantasma? Não, fantasma não virá. Shastra saying, if Os Shastras dizem, Tulasi Mala, se você tem Tulasi Mala, Tulasi Mala, canta e mala and you put the tilak, e coloca tilaka and chanting holy name, e canta os santos nomes, will not come. os fantasmas não virão à sua casa. Como será possível? Faith in this. But you Tenha are saying fé nisso. Ah, mas você tem fé nos fantasmas, né? ghost. You understand this? Vocês entendem isso? You are thinking the ghost. Actually not ghost. Você pensa em fantasma, mas não é fantasma, não. You are ghost, so the ghost comes. Quem é o fantasma? Você é o fantasma, por isso que fantasma vem. Fantasma procura fazer amizade com quem? Com fantasma, né? Você entende? You are ghost, so you think your ghost is coming. Porque você é fantasma, você fica pensando que o fantasma veio. É ou não é? Ghost don't come. Demigod is coming. Não é fantasma que está vindo, não. É semideus e semideusa. Okay. Are Pisachi? No. One day I told this Katha to Guru. They are saying, Não é Pisate, não. Eu já falei esse catar. Como é possível? They are sleeping alone. Aqui, What I am saying alone. aqui eles dormem sozinho ou não. Eu sempre durmo sozinho. Maybe monkey outside, they are thinking the ghost. Às vezes tem um macaco do lado de fora e você está pensando que é fantasma. Porque você fica pensando, fantasma, fantasma, fantasma. Ghost not come. Fantasma não vai vir. Come, you chant holy name, they will- E se fantasma vier, se o fantasma vier, você canta o santo nome. First they say. And there is one room, one Muslim guy that he also committed suicide in their room. Havia There um templo one can sleep. onde havia um quarto Then also take it. que um muçulmano havia se suicidado lá. E ninguém conseguia dormir lá. Porque quem tentava dormir lá, o fantasma vinha e sacudia a cama. Vocês se lembram daquele local? Temple. Foi a primeira vez que eu fui naquele templo. Then I will say. That Foi a primeira vez que eu fiquei lá. A ma- in Birmingham. And 1 month, 3 months, 2-3 months I'm staying there. And then Por 2, 3 meses eu fiquei nessa região viajando but most e fui coming and there. a diferentes áreas, mas a maior parte do tempo eu fiquei num local específico. No ghost knocking. E não havia fantasma nem nada quando eu fiquei lá. Mas quando outra pessoa tentava dormir, não conseguia. 1 month I was Mas eu fiquei lá por 1 mês e não vi nada. pure devotee, impure devotee, they are saying. You Aí, are thinking bhoot. aí disseram, ah, porque você é um devoto puro. Aí ele falou, a questão não é essa. A questão é que você fica pensando fantasma, fantasma, fantasma. Ghost is coming, you think, and Se o fantasma vier, você canta o santo nome e ele vai embora. I want to say. Que nem o meu Gurudeva Shila Vamana Goswami Maharaj. If you are Vaishnava, if bhoot is coming, Se você for, ele dizia, se você for he wants. um Vaishnava e vier um Bhuta, significa que ele quer? Acho que os- And if you not ghost, if you not Vaishnava, is coming. There another question. significa que ele vai querer, tipo, acho que é remanente seu ou misericórdia, não sei. Mas se você não for Vaishnava e um fantasma vier, aí vai ser outra coisa. Therefore, who is where? I didn't know first. Ah,
O devoto falou que ele dormiu num quarto que ficou balançando. A strong wind. E o Gurudeva falou, não é fantasma nada não. You're thinking. Talvez tenha sido só um vento forte, é porque você pensa em muita coisa. Chanting holy name. Bhagavad Gita. Você usa Tulasi Mala, canta e mala. Chant holy name. Como é possível que o fantasma venha? E se o fantasma aparecer, você simplesmente canta o santo nome. We are afraid. Por que você está com medo? You give Mahaprasad to him. Dê uma abraçada para ele. So just you come in this way. You say finish. Finish. Então, continuando, vamos finalizar, na verdade. Então, eu não sei se ficou claro. Ele estava contando que ele ficou num quarto, em uma região, que ele viajava, que ele ficou 1 mês num lugar. E que era um quarto onde ninguém conseguia dormir, porque alguém já tinha se suicidado dentro daquele quarto, um muçulmano. Mas ele, quando Gurudeva dormiu lá, ele não viu nada. Durante 1 mês ele ficou lá sem problemas nenhum. Por isso que ele está falando, que é muito do pensamento da pessoa. Just coming in this way, I finish. That's all. So, Vatsalaras, how many qualifications? Então, para eu terminar o assunto, quantas qualidades tem Vatsalya Rasa? 4. Firmeza, humor de serviço, amizade e também humor de mãe e pai. 4 qualidades em Vatsalya Rasa. Mas tem 2 tipos de Vatsalya Rasa. Misturado com Acharya e com Madhurya. Devaki e Vasudeva, eles têm humor de Vatsalya com Krishna, mas esse humor está misturado com opulência. Eles pensam Krishna é Bhagavan. Devaki e Vasudeva Maharaj, eles sabem que Krishna era o irmão dele. Perdão, que Krishna, que é o filho dele, é Narayana Bhagavan. Porque na prisão de Kansa, Krishna manifestou a sua forma de 4 braços e falou para eles: Ei, Devaki e Vasudeva, eu sou a sua mesma Istadeva, a deidade adorável. Em Satayuga, vocês eram Prista e Shutapa e me adoraram. Então agora vejam a minha forma de Narayana. Então esse é o humor de Devaki e Vasudeva. Ainda que Krishna seja meu filho, ele é Bhagavan, Bhagavata Buddha. Por isso, quando Krishna e Balaram costumavam tentar tocar o pé de Vasudeva e Devaki, eles não deixavam. Porque eles pensavam, como que eu vou receber pranama de Bhagavan? Se Bhagavan vier e tentar tocar seu pé, você vai deixar ou não? Impossível. Se Narayana vier de 4 mãos e tentar se abaixar para tocar seu pé, ei, eu quero tocar seu pé. Esse é o exemplo. Devaki Vasudeva tem esse humor. Krishna é meu filho, mas ele é Bhagavan, então como que ele vai tocar meu pé? Então eles não permitem. Mas Nanda e Yashoda, eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Krishna é o nosso filho. Ele é o nosso filhinho. Isso é Shuddha Vatsalya. Um é Acharya Vatsalya e o outro é Shuddha Vatsalya. Mas no humor de Madhurya, tem 2 tipos. Um é Swakya e outro é Parakya. Entende? Swakya e Parakya.
o relacionamento entre esposo e esposa e amado e amada. Um é Sambandátmica again, Kamat. e o outro é Kamátmica. Try to understand this. Tente entender isso. These are things. And so now coming this Madhurya Murti, Então, voltando, 5 qualifications. Madhurya tem 5 qualificações. Firmeza de Nitya, tendência de servir de Dasya, amizade de Sakya, humor de pai e mãe de Vatsalya e That is called também o seu próprio humor, que é o humor conjugal. lover and beloved. O amor de amado e amante, ou o amor de esposo e esposa. This is the thing. So, again, you also explain the one with Samandatmika, and it is called E também é uma nova divisão, Sambandátmica e Kamátmica. so, Rukmini Satyabhama. Rukmini e Satyabhama, They have mood in Samandatmika. elas têm um humor de Sambandátmica, de marido e mulher. And our Krishna é nosso marido and wife. e nós somos sua esposa. Sambanda, marido e mulher Sambanda. Já as Gopas têm qual humor em relação a Krishna? De amado e amante. Lover and beloved. De amado e amante. Priyatam bhava. Priya Priyatam Bhava. Priya or Priyatam bhava. O que eu disse? Priya Priyatam Bhava. Amado e amante. That is called Kamatmika. Isso é chamado de Kamátmica. Um é Sambandátmica, o outro é Kamátmica. Kamatmika also again 2 types. E Kamátmica também é de 2 tipos. Que tipo é esse? There is called Sambhog Ichamai, Sambhoga Chamai e Tattat Bhavi Ichamai. Tatat Bhavi Chamai. Now gopis Algumas gopis direct meet with Krishna. se encontram diretamente com Krishna. That is called Sambhada. That is Lalita Vishaka. They are called Kamatmika. Lalita e Vishaka são Kamátmica. Sambhog Ichamai. Sambhoga Chamai. Times Lalita Vishaka they meet with Krishna. Às vezes Lalita e Vishaka se encontram com Krishna. Tattat Bhavi E outro é Tatat Bhavi That Chamai, is called Manjaris. que é o humor das manjares. They never Elas nunca se encontram independently meet with Krishna. com Krishna de maneira independente. Elas são focadas só em Radha. That is called Radha Nishtha. Isso se chama Radha Nista. Pointed with Srimati Radha. Elas são voltadas só para Radharani. 3 types of Nishtha of the Gopi. Essas são a Nista das Gopas. Krishna Nishtha. Então, tem 3 tipos de Nista das Gopas. Radhanita, Krishna Nista. Nishtha with Krishna. Algumas Gopis têm Nista Nishtha Gopi. em Krishna. Krishna Nista Gopis. Como Vrinda, Danista. Eles servem Radha Krishna. Mas elas têm Nista em Krishna. Elas são voltadas mais para Krishna. Asham Gopi they also love both. E alguns amam That is called Lalita. ambos, They Ubhay Nishtha. como Lalita e Vishaka. Elas amam os dois, Radha e Krishna. That is called E o terceiro Radha Nishtha. é Radhanista. Aqueles que são focados em Radharani. Aquelas que são focadas em Radharani. Nem no sonho elas pensam em se encontrar com Krishna de maneira independente. One point of Srimati. Elas são focadas só em Radha. Srimati Radhika Por essa razão, when they are meeting all their mood automatically quando Radha e Krishna se encontram, Manjari. todos os humores de Radha se refletem no coração das manjares. I said, this is the process. Esse é o processo. All the moods of Srimati Radhika. Manjari. Todos os humores de Srimati Radhika se manifestam. So that is called Tattat Avichatmika. Tat Manjari Bhav means this. Amikatika Which mood? Bhava. Manjari's mood. So Manjari's mood means Radhaika Nishtha. Então o humor de Manjari é Radha Ekanista. Babullah Surati will come. Bhava Ulasarati virá. You want to become Manjari or not? Você quer se tornar Manjari ou não? Quem aqui quer se tornar Manjari? Maybe not. Às vezes sim, às vezes não, né? So if you want to become Manjari, Então, se você quer se tornar Manjari, Srimati Radha meri Samini, main Radha
दिन को दास जन्म जन्म मोहिदियो वृंदावन को वास श्रीमती राधिका she is my mistress yes श्रीमती राधिका birth after birth life after life Então, Srimati Radhika é a minha mestre, vida após vida. and one pointed with Srimati Radhika E elas são focadas só em Srimati Radhika. Manjari is also in there Onde tem Srimati Radhika, as manjaris estão body lá. and shadow you cannot separate Corpo body and e shadow the body is very sombra. Você não pode separar o corpo da sombra. going on now. Now your body is here, shadow is in America. Às vezes o seu corpo pode estar aqui, mas a sua mente está aonde? Lá nos Estados Unidos, né? In the same, where is Radha? There is the Manjari. Mas o corpo e a sombra estão sempre juntos. Assim são as manjaris. Onde está Radha, as manjaris estão. In the last dance, Por isso, na dança da raça, it did not Krishna não call the Manjari. chama as manjaris. Why? Por quê? But automatically they will come. Automaticamente elas virão. Boli, Murali Dakibe, Modiyo Isarina. Bhaktivinoda Thakur, Saptam Goswami. Kamal Manjari. He say, if Krishna Bhaktivinoda Thakura, Kamala Manjari está what is dizendo. calling? Radhe Radhe Krishna Murali está chamando. Dakibe, Modiyo Isarina. Tamoke Uthibe. Tamoke Uthibe Dasi. কেমনে করে রাখবো Murali, that fruit, what is singing? Essa flauta Murali está chamando o quê? Radhe, Radhe, Radhe. Radhe. Ei Radhe, ei Lalite, Vishake. Radhe Radhe boli, Murali dakibe, Modiyo Ishari naam. Tamoke uthibe, কেন মনে রাখিবে দাসীরে দুনিয়া চমকি উঠিবে দাসী কেমনে রাগ করিবে না রাগ কেমনে রাধে রাধে বলি মুরলি ডাকিবে মদিয় ঈশ্বরী নাম শুনিয়া চমকি উঠিবে দাসী কেমনে করিবে প্রাণ কেমনে করিবে করিবে চিন্তামণি হয় না করিবে ওর রাখিবে এমনে করিবে প্রাণ Então, tá bom, de qualquer maneira. Ele está pedindo para alguém procurar para ele uma coisa no livro. Então, por que a flauta não chama Manjari Manjari? Porque Krishna sabe. Se eu chamar Srimati Radhika, automaticamente as manjaris vão aparecer. Raja Chhattadhar Bhai means one who holding the umbrella of king's umbrella. And so no need to give the invitation to what is called. Aquele que segura a sombrinha do rei, para ele, não precisa mandar um convite separado. Quando o rei vai, automaticamente, todos os seus servos vão atrás. O rei está vindo. Significa que o rei não vai sozinho. Ele vai com todo o seu antaraja, muitos ministros.
Chetikavat, assim, as the queens are going, As rainhas estão indo. automatically many are Quando a rainha vai, automaticamente, muitas servas vão atrás. Those Sanskrit words, the king is coming, Então tá Maharani is coming, esse... Maharani is coming not alone. Então se fala isso em hindi. Quando o rei e a rainha vêm, eles não vão sozinhos. Então, quando Krishna vai se... Quando Radharani vai se encontrar com o seu amado Krishna, ela não vai sozinha, não. As manjaris vão com ela. Ela não vai só. Quem vai com ela? Às vezes Rati Manjari. Esses slokas explicam claramente. Quando Shrimati Radhika vai se encontrar com o seu amado Krishna à meia-noite, então Shrimati Radhika, ela segura no ombro de alguma manjari. Isso é explicado. Ela não vai sozinha, não. कैसे आओ रे कानाई तेरी गोकुल नगरी दिन है दिन में आओ तो देखे गोकुल नगरी रात में आओ तो डर मुझे लागे कैसे आओ रे तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है ब्रजवासी देसिंग Então os Brajavasis cantam essa canção. My son was this mother. Brajavasi, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी. है? कीर्तन किया कि नहीं? नहीं करते. है? दूर नगरी बड़ी Dur Magari Bari Dur Nagari. गोकुल नगर अकेले आओ तो डर मुहे लागे और सखी सने आओ तो शर्म मुहे लागे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दिन में आओ तो देखे गोकुल नगरी रात में आओ तो डर मुझे लागे. This book. Esse livro, né? मिला. पढ़ो. Canta, vai. अच्छा लगा, आनंद. Canta. Read first English. Leia primeiro o significado da canção. Dur Nagari, Bali Dur Nagari. Gora Premanande. Kirtana Karo. Então, agora vamos tomar um prasada, Tchalu.
Gora Premanande. Nice. Muito belo, né? Gurudev, he likes this song. Gurudeva gostava dessa canção. In Faridabad, Certa vez um devoto de Faridabad he was singing this song. estava cantando essa canção e lágrimas rolavam dos olhos de Gurudeva. Ele ficou num humor de separação. Vocês entendem? He once also came in Australia, England, Birmingham. No? Ele está em Birmingham agora. He left his body. Ele abandonou o seu corpo. He came in also with me in Australia. Ele foi comigo na Austrália. Acho que ele foi até Birmingham, mas ele abandonou o corpo. Ele também foi comigo na Austrália. He was singing. Ele cantava. He left his body. Ele abandonou o corpo. Lord Premanand. Gora Premanande. Então, eu vi aqui que na parte que ele estava falando dos fantasmas, que ele contou essa história que ele ficou hospedado em algum lugar. Eu não consegui pegar o nome do lugar. E eu vi aqui que a Damodara Priya postou Templo de Birmingham, que é um lugar na Inglaterra, que hoje em dia mora Japadasha Maharaja. Então, eu não consegui pegar aqui. Vai ser difícil eu achar aqui na aula em que altura que ele falou. Então, acredito que seja esse é o nome do lugar. E o nome da canção, vocês estão perguntando? Não sei, gente. Tem naquele livrinho de canção que eles mostraram, aquele livrinho pequenininho. Eu tenho esse livro, só que não está aqui comigo onde eu estou agora. É um livrinho pequenininho que tem Radha Krishna na frente, que tem as canções que Shripada Maharaj canta, né? Quem tiver esse livrinho aí pode postar no Vanamadura, um livrinho pequenininho feito de papel normal mesmo que os devotos fizeram. E aí eu queria falar para vocês que quando ela postou eu não vi, porque às vezes eu fico concentrada e eu não vejo o que vocês estão falando, tá? Então, por favor, vocês me perdoem. Vocês estão agradecendo aqui, mas eu que agradeço a vocês pela oportunidade de servir. Desculpem pelas falhas. Já Gurudeva está chegando. Jai Shri Radhe, Radhe Radhe, Haribo.